voltando para a lixeira. Em um computador com sistema operacional Windows 7, um usuário selecionou o arquivo A.txt em uma pasta no disco rígido. Em seguida, pressionou a tecla Delete, confirmou a exclusão. Legal. Então, provavelmente, o A foi para a lixeira. Posteriormente, selecionou com o botão direito do mouse o arquivo B.txt em uma pasta em um pendrive. E, ao soltar, selecionou a opção Excluir, exibida no menu confirmando a exclusão. Então, ele excluiu tanto A quanto B. Gente, qual é o detalhe aí? Vocês têm que gravar, não pode errar, hein? Que mídia removível não tem lixeira. Como é que é? Só disco fixo tem lixeira. E o que eu entendo como disco fixo? Disco rígido e SSD. Disco rígido e SSD. SSD é o sucessor do disco rígido, né? Se você não conhece e não cai hardware na tua prova, tranquilo. Se cair hardware no teu concurso, SSD é uma vedete, está na moda. Solid State Disk é um disco de estado sólido, ou seja, é um disco eletrônico. Reduz o consumo de energia, é mais rápido, a bateria vai durar mais, é mais leve, resistente a impactos. Ou seja, é top o SSD. Aumenta em 60%, 70%, muitas vezes o desempenho da máquina devido à velocidade de acesso às informações no disco. Então, HD e SSD são discos fixos, tem lixeira. Se a mídia for removível, não tem lixeira. Legal? Então, detalhe aqui é que um está no disco rígido, então tem lixeira. O outro está no pendrive. Pendrive não tem lixeira. Pendrive não tem lixeira. Então, a respeito desse procedimento, é correto afirmar que ambos os arquivos são colocados na lixeira? Não. B será colocado na lixeira? Não, porque o B está no pendrive. A será colocado na lixeira, enquanto B será compactado, nada disso. Ambos os arquivos serão excluídos definitivamente? Eu não apertei Delete, eu não apertei Shift, Shift Delete, eu não combinei com Shift. Letra E. A será colocado na lixeira, enquanto B será excluído definitivamente. Então, o gabarito aí é o quê, gente? Letra E de eco. Ok? Letra A. Arquivos armazenados em um pendrive. Qual é a regra? Se o examinador falar mídia removível, a gente vai entender que mídia removível não tem lixeira. Então, mídia removível não tem lixeira. Essa questão é certa. Arquivo armazenado em um pendrive não tem lixeira. Agora, HD, gente, é que tem um problema. Por quê? Quando a gente instala um HD na máquina, o Windows não consegue distinguir se o HD é interno ou externo. Para ele é um HD. O ícone fica sendo o ícone de um HD. Então, quando ele enxerga o HD tem lixeira. Não importa se é interno ou externo. Ok? Agora, arquivo armazenado em um disco HD de outro computador. Isso é tranquilo, isso é pacífico. Na verdade, eu deveria ter colocado um xizinho aqui, né? Arquivo armazenado em um pendrive não tem lixeira. Arquivo armazenado em HD, HD tem lixeira. Desde que a gente considere o HD como um disco fixo, né? Porque quando a gente espetar o HD externo, o Windows não vai distinguir. Na letra D, arquivo armazenado em um HD de outro computador, gente, é uma unidade de rede. E aí você pode anotar, unidade de rede não tem lixeira. Se unidade de rede não tem lixeira, o gabarito aí vai ser o quê? A e D não tem lixeira. A relação que apresenta apenas arquivos que não são colocados na pasta lixeira, após a exclusão, é o quê? A e D. Então, o gabarito aí é letra A de alfa. Ok? Agora, nessa prova da Polícia Militar de São Paulo, a VUNESP se complicou um pouquinho. Vamos ver?
Considere alguns elementos da janela do explorador de arquivos do Windows 10, na sua configuração padrão descritos a seguir. Item 1. A barra de endereços, computador, disco removível diversos. Arquivo, documento do Word aula 7. Então, o que a gente tem? Um arquivo chamado documento do Word aula 7, contido na pasta diversos, de uma mídia o quê? Removível. Assumindo que o arquivo aula 7 está selecionado, assale a alternativa que apresenta o local em que ele se encontra e a ação que será executada quando o usuário pressionar a tecla Del. Gente, se ele pressionar a tecla Del, não está escrito mídia removível aqui? Mídia removível não tem lixeira. E o que é uma mídia removível? É um pendrive, um cartão de memória, um CD, um DVD RW, né, que possa ser regravável. Então, se ele confirmou, é que ele conseguiu apagar. O que vai acontecer, gente? Mídia removível não tem lixeira. Então, vamos ver. O arquivo está na biblioteca documentos. Gente, ele não está na biblioteca documentos. Não tem nada de documentos nesse caminho. Ele está em computador, disco removível diversos. Ele não está na biblioteca documentos. Ele não está na biblioteca documentos. Ele não está na pasta downloads. Ele está na pasta diversos. Não tem nada de downloads no caminho. A pasta diversos do pendrive ou HD externo, o arquivo será movido para a lixeira. Eu não posso marcar a letra B porque pendrive não tem lixeira. Então, eu tenho que considerar o gabarito letra A. Olha lá. Pasta diversos do pendrive ou HD externo. O arquivo será eliminado permanentemente. Por que ele vai ser eliminado permanentemente? Porque a mídia é removível. Mídia removível apaga permanentemente. Então, o gabarito é letra A. Agora, o que está gerando polêmica nessa questão? Cujo gabarito ainda é preliminar. O gabarito preliminar é letra A. Por exclusão, eu tenho que marcar a letra A. Eu fiz um gabarito extraoficial no dia dessa prova e dei corretamente como letra A. Agora, quem errou a questão vai entrar com recurso dizendo que HD externo tem lixeira. Só que o examinador ele pode se respaldar porque aqui está escrito o quê? Disco removível. Então, se, ainda que ele tenha colocado HD externo, se o Windows interpretar como um disco removível, aí não tem lixeira. Legal? Será que vão aceitar o recurso e vão anular a questão? De fato, eu não sei. Eu ainda estou trabalhando com gabarito o quê? Preliminar. Eu poderia me abster de colocar essa questão para vocês, mas eu acho interessante já comentar, né, o gabarito preliminar e uma possível anulação. Possível anulação. Né? Porque o HD externo ele é um probleminha na prova. Se o Windows reconhece ele como disco fixo, ele tem lixeira. Se a gente reconhece ele como um disco removível, a teoria e a prática é que removível não tem lixeira. Se tiver escrito lá disco removível, como nesse caso, está escrito aqui, ó, disco removível. Se está escrito disco removível na legenda do ícone, não tem lixeira. Legal? Vamos continuar. IGP Rio Grande do Sul. Analise as afirmativas abaixo sobre a lixeira do Windows. Item 1. Quando a lixeira está cheia, gente, isso aqui é um outro detalhe. E cuidado, porque tem muita gente que aprende errado, hein? A lixeira é como se fosse uma fila. Pepsi, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, à medida que você vai enchendo a lixeira, é possível que ela tenha necessidade de excluir os arquivos mais antigos para a entrada dos mais novos. Essa é a ideia da fila. Então, o item 1 é verdadeiro. Quando a lixeira está cheia, o Windows automaticamente ele não te pergunta nada não, é lixo. Limpa espaço suficiente para acomodar os arquivos e pastas excluídos mais recentemente. Isso sempre foi assim. A ideia de quê?
de fila. Então, o item 1 é verdadeiro. Item 2. Se o item 1 é verdadeiro, eu já eliminei 3 alternativas. Item 2. Quando um item excluído for maior do que a capacidade de armazenamento da lixeira, gente, olha que coisa óbvia. Se o arquivo é maior do que a lixeira, como é que ele vai caber na lixeira? Guarda só um pedaço do arquivo. O que eu vou fazer com a metade da foto? Com a metade do vídeo? Então isso é uma coisa lógica. Ou o arquivo guarda, ou ele é guardado, ou ele não é guardado. Então, quando o item excluído for maior do que a capacidade da lixeira, o Windows automaticamente expandirá? Não, isso é falso. Ele vai ser excluído o quê? Definitivamente. Olha que legal, a gente está aprendendo hipóteses onde o arquivo é excluído definitivamente. A gente já viu a questão do shift delete, a gente já viu a questão das mídias removíveis, da unidade de rede, né? Mídia removível não tem lixeira, unidade de rede não tem lixeira. E por que a unidade de rede não tem lixeira? Ainda que seja um disco rígido de outro computador, vai ser interpretado pelo sistema operacional como uma mídia removível. Então não tem lixeira. Servidor, gente, se tu apagar o arquivo, tem que pedir para restaurar o backup. Servidor não tem lixeira. Nem na minha máquina, nem no servidor. Quando eu apago de outra máquina, eu excluo definitivamente. Então, papo de expandir automaticamente a lixeira é mentira. Item 3. Se o item 2 está falso, gente, o gabarito só pode ser a letra D. Item 3. Ao restaurar um arquivo, me arrependi. Para que eu coloco um arquivo na lixeira? Para que eu deixo um arquivo na lixeira? Para se, por acidente, eu excluir, me arrependi, eu ainda tenho a chance de recuperar o arquivo. Esse processo é chamado de restauração. Ao restaurar um arquivo, ele vai voltar para o seu local de origem. Não interessa se você apagou as pastas, ele vai traçar todo o caminho novamente. Ele vai voltar para o local onde ele estava. Então, ao restaurar um arquivo que se encontrava originalmente em uma pasta que também foi excluída, essa pasta será recriada, ele vai ser inserido no caminho dele. O arquivo será restaurado nela. Então, o item 3 é verdadeiro. Gabaritozinho, letra D. Pessoal, o que vai acontecer se eu der um duplo clique no arquivo? Fala para mim. Essa aqui é uma pegadinha boba, né? Se eu der um duplo clique no arquivo, gente, ele vai abrir a janela de propriedade. Ele não vai abrir o arquivo. Por quê? Porque eu estou na lixeira. O que eu estou querendo te mostrar? Você não pode abrir um arquivo se você estiver na lixeira. Por que o Windows fez isso? Se você pudesse se acomodar deixando um arquivo na lixeira e quando precisasse abrisse ele, é porque ele, de certa forma, é importante. Se ele é importante, ele não pode estar no lixo. Porque se ele estiver no lixo, ele corre o risco de ser excluído automaticamente. Então, cuidado. Né? Se eu tiver com o arquivo na lixeira, para que eu possa abrir o arquivo, eu tenho que restaurar o arquivo. Beleza? Aí eu clico com o botão direito do mouse e restaurar. Ele vai voltar para o seu localzinho de origem. Agora, outra questão já antiga da VUNESP, clássica, né? Observe a imagem a seguir. Gente, é a imagem da lixeira. Qual é o detalhe? Qual a diferença da minha lixeira para essa? A minha lixeira está cheia de folhinha de papel dentro. A lixeira que está aparecendo está vazia. Se ela está vazia, significa que ela não tem lixo. Ou seja, letra D. Não existem arquivos na lixeira. Gabaritozinho, letra D de delta. Olha a bobeira. Se eu esvaziar a lixeira, o ícone dela fica vazio. Né? E isso também cai em prova. Poxa. Então, gabarito da questão, letra D de delta. Agora, outro assunto maneiraço para cair na prova, porque poucos sabem, e isso é bem legal, valoriza a aula, valoriza o nosso conhecimento. Vamos lá. Questão do Conselho Nacional de Justiça. Por padrão, a lixeira do Windows 7 ocupa uma área correspondente a 10% do espaço do disco rígido do computador. Essa questão está errada. Por que está errada, gente? Olha que legal. Até
o Windows XP até o Windows XP, ou seja, do Windows 95, 98, Millennium e XP, durante muitos anos, a lixeira foi de... O padrão da lixeira era 10% do HD, durante muitos anos. Agora, do Windows 7 em diante, mudou. A fórmula é 10% dos primeiros 40 GB acrescido de 5% do excedente. Então, essa é a fórmula. 10% dos primeiros 40 GB mais 5% do espaço excedente. Como é que é? Dá uma pausa, copia, tira um print e vamos nessa. Imaginem que eu tenho um SSD de 500 GB. Qual é o tamanho padrão da lixeira? Qual é o tamanho padrão da lixeira? Como é que eu vou fazer esse cálculo? 10% de 40 mais 5% do excedente. Se o HD tem 500, quem excede 40? 460. Então, eu vou ter 4 mais 23, que vai ser igual a 27. 27 GB vai ser o tamanho da lixeira. Se você for conferir, toma cuidado que a resposta é em mega. Aí você vai ter que multiplicar por 1024 para achar o quê? O total em megabytes. Legal? Ele mostra o tamanho da lixeira em mega. Eu posso configurar isso, né, gente? Eu posso clicar com o botão direito, propriedades, e posso alterar o tamanho da lixeira. Inclusive, eu posso desabilitar a lixeira, para não mover mais arquivos para a lixeira. Ou habilitar novamente. Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho da lixeira. Esse tamanho, ele é provisionado, mas ele só ocupa espaço em disco, de fato, se o arquivo estiver dentro dele. Ok? Então, o que é importante para a prova? Não é mais 10%. 10% era antigamente. Essa é uma, entre aspas, novidade para a galera do concurso. Eu não entendi. Gente, mais um exemplo. Comprei um SSD de 300 GB. Se o SSD tem 300, vai ser 10% de 40. Isso é uma regra. Mais 5% do que excede 40. Se tem 300, o que excede 40? 300 menos 40. 260. Então, 5% de 260. Nesse caso, 10% de 40 vai ser 4, 5% de 260 vai ser 13. Então, aqui o disco rígido vai ter o quê? 17 GB. O que você vai observar é que quanto maior for o disco rígido, menos significativa é essa diferença inicial. E aí ele vai tender a 5%. Mas ele nunca vai ser 5%. Quanto maior o disco, menor vai ser o quê? A diferença inicial. Menos significativa vai ser essa diferença. Então, discos pequenos começam com 10%. A medida vai diminuindo o percentual, beirando 5%, a partir do momento que os discos aumentam. Lembrando, gente, que hoje em dia não tem disco com menos de 128 GB, né? Seria o menor tamanho de um SSD possível na atualidade. E isso é horroroso mesmo, né? 128 GB é uma porcaria. Vamos continuar. Prova de soldado da Polícia Militar. Essa a gente já corrigiu. É a questão polêmica da anulação. Questão do FRJ. Sobre a lixeira do Windows, podemos afirmar que, gente, a lixeira é uma pasta do Windows, né, que fica oculta no seu disco rígido.
essa pasta ela fica oculta no disco rígido. Um detalhe que pode cair na prova também. Se eu tiver um disco com várias partições, cada partição tem uma lixeira. Se eu tiver 2 discos rígidos no HD, cada disco rígido tem a sua pasta de lixeira. Quando você apagar o arquivo, ele vai para a respectiva pasta, né, de lixeira do disco, da partição. Então, teve uma prova para delegado do Paraná, na década passada, que vinha perguntando, se eu tiver vários discos rígidos, tem várias lixeiras? Sim, cada disco rígido tem a sua lixeira. Então, quando você tira o disco rígido, quer fazer uma perícia, quer olhar a lixeira, cada disco tem a sua lixeira, a sua pasta de lixeira. Ainda que o ícone para acesso seja um só. Quando eu entro, haverá lá o arquivo do C, o arquivo do D, do disco rígido que tiver conectado na máquina. Então, vamos ver. Sobre a lixeira do Windows, podemos afirmar que os arquivos de unidades de rede mapeadas, ao serem removidos, são colocados na lixeira. Não! Por quê? Unidade de rede não tem lixeira. Letra B. Apenas arquivos podem ser colocados na lixeira. Pode ter pasta também, não precisa ser arquivo. As pastas não podem. Errado. Letra C. Ao ser colocado na lixeira, o nome do arquivo é automaticamente mudado para conter um caractere $, cifrão, como primeiro caractere do nome. Não. Essa é uma característica de pastas ocultas, né, do sistema. Letra D. Arquivos da unidade de disco C não podem ser movidos para a lixeira. Já está errado. Letra E. Uma vez colocados na lixeira, os arquivos podem ser recuperados. Para que eu coloco um arquivo na lixeira? Para poder recuperar. Então, gabaritozinho é o quê, gente? Letra E. Ok? Vamos continuar. Vamos relembrar o conceito de caminho no Windows. Caso não tenha sido alterado o local de download padrão, o diretório padrão de download de arquivos no navegador Chrome para o Windows 10 em português é... Notem, o diretório padrão de download de arquivos do navegador Chrome. Gente, o diretório padrão de qualquer navegador, né, vai ser o quê? Downloads. E aí eu vou ter o usuário, o nome do usuário e a pasta downloads. Cada usuário vai ter uma pasta com o seu respectivo nome e dentro dessa pasta haverá a sua pasta de downloads, haverá a sua pasta de documentos, haverá a sua pasta de imagens. Né? Observem aí. Essas pastas aqui, elas são pastas particulares. Cada usuário vai ter a sua pasta desktop, a sua pasta downloads, a sua pasta documentos, a sua pasta imagens. Então, o gabaritozinho aí é o que, gente? Letra E. E o que eu estou querendo bater nessa questão? O caminho no Windows, ele utiliza a contrabarra. Diferentemente do caminho na internet, do caminho no Linux. Na internet e no Linux, usa-se a barra. Não entendi. Quando você está lá no http, aí você tem lá estratégia, aulas, na internet e no Linux, usa-se a barra para separar a pasta da subpasta. No Windows, usa-se a contrabarra. Ok? Então, gabarito aí, letra E. Agora, olha essa questão, que legal. Qual a sintaxe no gerenciador de arquivos do Windows 7 para acessar a pasta compartilhada modelos no computador Serve 01 na rede local? O que ele está querendo aqui? Caminho de rede. Vamos ver se eu estou em rede aqui, gente. É possível que eu esteja em rede porque eu estou no estúdio. Mas a rede aqui está desativada, até por uma questão de segurança, provavelmente, né? Bom,
Se eu colocar aqui contra barra, se eu soubesse, né, se eu tivesse um computador para poder acessar, Estúdio, o que eu estou querendo mostrar para vocês? A sintaxe para abrir um servidor, para abrir uma máquina. A sintaxe é, sempre que eu quero acessar uma unidade de rede. Uma unidade de rede, a sintaxe vai ser contra barra, nome do computador, contra barra, disco compartilhado, né? O nome do compartilhamento. E aí, gente, a partir do nome do compartilhamento, eu vou entrar nas pastas, subpastas, e aí daí por diante. Legal? Então, olha que legal. A sintaxe no gerenciador de arquivos para acessar a pasta compartilhada modelos. A pasta chama-se modelos. No computador serve 01 vai ser contra barra, nome do computador, serve 01. Serve 01. Contra barra, nome do compartilhamento, modelos. Então, como é que é a sintaxe? Contra barra, nome do computador, contra barra, nome do compartilhamento, que seria a pasta compartilhada, ou a unidade compartilhada, o disco compartilhado. Então, sempre que eu estiver acessando uma rede, se você lembrar, olha a memória seletiva, se você lembrar que sempre que trabalha com unidade de rede no Windows, para acessar começa com 2 contrabarras, você já mata a questão. Porque só pode ser a letra C. No Linux é barra. No Windows é contrabarra. Então, gabarito letra C. 2 contrabarras indica que eu estou querendo buscar um computador da rede. Barra modelos, contrabarra modelos, está separando aqui o nome do computador do nome do compartilhamento. Agora, gente, vamos ver uma outra questão que abordou esse assunto. A questão do FRJ, assistente administrativo do FRJ, 2017. Técnico administrativo, né? Em seu computador de mesa local, depois de trabalhar em um ofício destinado a outro órgão federal, Gustavo salvou esse ofício com o nome OF24.odt em um subdiretório chamado Ofícios, que está contido no diretório Documentos. Esse, por sua vez, está acessível por uma unidade mapeada. Aí entra um detalhe. O que é o mapeamento? Para a gente não precisar ficar digitando aquela sintaxe com contrabarra, nome do computador, nome do compartilhamento, existe um recurso no Windows chamado de mapeamento, que permite atribuir uma letra de unidade a um disco de outra máquina, a uma unidade de rede. Como assim? Ah, gente, imagina que eu tenho uma rede, eu quero que todo mundo salve os arquivos no servidor. Talvez fosse chato eu ter que ficar explicando todo mundo como é que usa a sintaxe, contrabarra, nome do servidor. Ia ser uma perturbação, gente reclamando que é difícil. Então, o que eu poderia fazer? Mapear a unidade de rede. Aí eu viro para o cara leigo e falo assim, olha só, fulano, ao invés de salvar no C, tu salva no R. Por quê? Porque eu quis. Eu quero que você salve no R. Eu escolhi a letra R porque eu quis. Pode ser qualquer letra que não esteja sendo usada. Aí você pega aquela letra e atribui a uma unidade de rede, a uma unidade de outra máquina. E aí você vira para a pessoa e fala, olha, salva no R, meu filho. Não salva no C, não. Salva no R. Aí você está salvando, salva no S, salva no V, salva em outro lugar. É uma unidade de rede. Só para reiterar, o arquivo chama-se of24.odt. Gente, o nome do arquivo é esse. Então você não poderia marcar ODS, não poderia marcar doc. Tem que ser o nome of24.odt.
Então, isso já na prova, por mais que você não soubesse, você já podia eliminar essas duas. Aí, o que você vai prestar atenção? Você tem aqui que escolher entre a T, a C e a E. Mas, olha o detalhe, gente. Se tem letra, não pode ter duas contrabarras. A sintaxe para usar as duas contrabarras seria se eu não tivesse mapeado. Se eu mapeei, eu criei a letra E. Quando eu criei a letra E, qual vai ser a sintaxe da unidade raiz, lá do caminho? C, dois pontos, contrabarra, D, dois pontos, contrabarra. Então, isso aqui é um erro de sintaxe. Ou eu vou colocar o mapeamento, ou eu vou colocar as duas contrabarras e vou especificar o nome do computador. O mapeamento é justamente para eu não precisar especificar esse nome do computador. Então, ou eu vou usar a sintaxe mapeada, ou eu vou usar a sintaxe maior, né? Que é o contrabarra, contrabarra, o nome do computador. Observem que a ideia de mapear é como se fosse criar um atalho para o dispositivo. Né? É uma ideia de uma analogia com atalho. Então, ó, aqui eu tenho um erro de sintaxe, aqui eu tenho um erro de sintaxe, o gabarito é letra A. Depois que essa prova caiu lá no Rio de Janeiro, teve gente que decorou. Ah, então se for unidade de rede é T. Não, meu filho, pode ser qualquer letra. Pode ser qualquer letra, R, Z. Ou seja, a letra B não está errada por causa do Z. Poderia ser Z, poderia ser E. Né? A letra Z está errada por causa da extensão aqui. Ó. A letra E está errada por causa das duas contrabarras. Então, o gabarito é o quê? Letra A. Ok? Pessoal, então a gente fechou a parte de arquivos e pastas. Vamos que vamos.